Beleza. Então vamos lá. Vou falar da icterícia hoje, que dá para ver aí no Bart, né, o gurizinho amarelo, deu até já para entender o que está acontecendo. Beleza, gente. O que vocês têm que entender? Aqui estamos falando de uma síndrome ictérica, tá? O nome da síndrome é síndrome ictérica, como vocês levantaram na aula passada, certo? E a icterícia em si é um sintoma, tá? Então eu vou ver, o meu paciente vai apresentar essa icterícia para mim como um sintoma, tá? A cor amarelada na pele, nas mucosas desse paciente se apresenta como um sintoma. Um sintoma do quê? Um sintoma de alguma patologia. Vocês vão ver aí que tem inúmeras causas de icterícia, tá? Até na aula passada lá que a gente comentou daquele senhorzinho, o senhor Fábio, né? Eu acho que era. Sabe, a gente foi trazendo câncer, causa biliar e tal, até chegar no consenso final, tá? Então, nada mais é a icterícia do que um sintoma, tá? E a síndrome ictérica, aí sim, estou baseando aí de diversas patologias que podem cursar com icterícia, tá? É um conjunto de signos e sintomas que cursam com a coloração amarelada, tá? E o que acontece? A icterícia, vocês vão ver que não é só bater o olho e o paciente está meio amarelado, o cara tem um cálculo biliar. Não, tá? Dependendo da causa da icterícia, é um amarelo mais verde, é um amarelo mais pálido, é um amarelo mais vermelho, tipo laranja, é um amarelo mais escuro, tá? E aí, cadê o meu repertório? Me ferrei, né? Me ferrei, porque eu não tenho nem do primeiro cálculo, eu já não sei, tá? E como eu também falei na aula de exame físico para vocês, mais uma vez, sigam sempre uma ordem, tá? Senão vocês vão se complicar. E nunca vão demais com sede ao pote. Lembra quando eu dividi a semiologia para vocês em semiotécnica, a clínica propedêutica e a semiogênesis no final? Então, semiotécnica, eu levantava dados do interrogatório e do exame físico, que foi o que vocês fizeram na sexta-feira. A clínica propedêutica, eu organizava todos esses dados, certo? E a semiogênesis, eu buscava a origem dos meus sintomas. A origem dos meus sintomas. Por quê? Vamos lá. O que vocês entendem por icterícia? Vai, falem qualquer coisa aí. Coloração amarelada da pele. Coloração amarelada da pele. O que mais? Aumento da bilirrubina. Aumento da bilirrubina o quê? Bilirrubina total, direta, indireta? Aumento acima de quanto? Acima de meio? Aumento acima de 1? Não é 5, Enjo? Aumento acima de 5? Beleza. Então, deu para entender. Algumas pessoas falaram aumento da bilirrubina, outros acima de 5, outros cor amarela da pele. Perfeito. Então, vamos lá. Realmente, pessoal, tem relação com a pele, realmente tem relação com o aumento da bilirrubina, tá? Não é 5, Joel. A partir de 2, tá? O normal é até 1 miligramas por decilitro. Esse é o normal, até 1, tá? Mais que 1, eu já tenho alguns estados que vocês vão ver, como um estado de ictero latente, quando o paciente tem 1,5, ele já tem uma icterícia latente, a gente chama, tá? E mais que 2, aí ele já tem a icterícia mesmo, tá? É o que a gente chama de paciente icterofranco. Mais que 2, não é mais que 5, tá? Já vou explicar os 5 para vocês, tá? Por quê? Essa coloração amarelada da bilirrubina, ela manifesta primeiro em regiões que têm uma afinidade maior, tá? Então, ela tem uma afinidade maior com a região que tem elastina. Ou seja, para o teu paciente ficar amarelo mesmo na pele e tal, antes da pele dele ficar amarela, ele já ficou amarelo no olho dele, na esclerótica, porque tem mais elastina. Ele já ficou amarelo embaixo da língua, no céu da boca, entendeu? Aqui, essas regiões ficam amarelas primeiro, tá? Depois vai para a pele. Quanto mais essa bilirrubina vai aumentando, aí ela vai se estendendo para a pele, tá? E
Para que a gente entenda a icterícia, vocês têm que entender rapidão como é o funcionamento normal. E aí fica muito fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. O normal é o seguinte, eu tenho que ter, a princípio, um equilíbrio, tá? Então, entre a produção normal dessa bilirrubina, ou seja, da destruição desses eritrocitos, que vivem em torno de 120 dias lá no baço, certo? Isso é uma destruição fisiológica. Então, eu tenho que ter um equilíbrio dessa destruição. Esse é o primeiro passo, tá? Depois, eu tenho que ter uma captação adequada, certo? Então, ele vai lá, a bilirrubina indireta, se une à albumina e tal. Então, ela é captada por quem? Pelo hepatocito. Então, se essa captação está adequada, a destruição também está dentro do padrão, está perfeito. Depois eu tenho que ter uma conjugação adequada, certo? Conjugação e transporte adequado, tudo perfeito. E por último, eu necessito ter uma excreção sem nenhum obstáculo, tanto na via intrahepática quanto na via extrahepática. E aí é o que acontece com todos vocês que estão aqui. Tem 40 e poucas pessoas online. É o que acontece com todos vocês. Então, todos vocês que estão aqui, eu acho que não tem ninguém amarelo, tem uma destruição fisiológica normalzinha, tem uma captação adequada, uma conjugação e transporte também normal, certo? E uma excreção sem nenhum obstáculo, seja de via intrahepática ou de via extrahepática. E aí essa bilirrubina é eliminada e acaba atingindo as fezes. Eliminada tanto nas fezes, através ou na forma de estercobilina, como eliminada uma parte na urina, através de uma forma que a gente chama de urobilinógeno, certo? Então essa bilirrubina conjugada vai tanto para as fezes quanto para a urina. Isso é o nosso normal, é o de todos vocês aqui. E se vocês entenderem o normal, é muito fácil vocês entenderem o patológico. Por quê? Vai ser alteração em qualquer uma dessas etapas. Olha lá, a primeira etapa que eu falei era um equilíbrio, né, dessa destruição fisiológica aí. Então, se eu destruir muitos eritrocitos, muito mais do que o meu fígado dá conta, vai sobrar bilirrubina. Vai sobrar bilirrubina e essa bilirrubina vai ficar rodando pelo sangue. E o teu paciente vai estar amarelo, porque está destruindo demais. Se eu estou destruindo de boa, só que meu problema está na captação, eu não estou conseguindo captar essa bilirrubina, eu vou ficar amarelo, tá? Eu tenho uma via permeável, eu estou destruindo o padrão perfeito, só que eu não tenho uma boa captação. Se o meu problema é na conjugação, certo? O meu hepatocito não conjuga. Um dano hepático, hepatites, intoxicação, enfim. O hepatocito não está conjugando. Quem que vai conjugar essa bilirrubina? Não tem. Quem vai transportar? O hepatocito está doente, está morto. Não tem. O paciente vai ter o quê? Icterícia. E por último, mais tradicional inclusive, tenho, por exemplo, um cálculo biliar lá no colédoco. E aí a bilirrubina foi, ou seja, o eritrocito foi destruído de forma normal, ele foi captado, ele foi conjugado, e na hora de excretar tem uma pedra no meio do caminho, né? Tem um cálculo no meio do caminho. Ele bate nesse cálculo e não consegue ir para fora. Fica circulando. O paciente fica amarelo. Viu? Não é tão difícil. Icterícia é um tema que cai bastante em prova. Cai muito mesmo. Tanto em semio-cirúrgica quanto semio-médica. Não só de semio. Ano que vem, clínica. Vocês vão levar isso aqui para o resto da vida de vocês. Icterícia, nossa, chove em prova icterícia. Tá? E vocês têm que entender. Tá? Beleza? E a relação que eu tinha comentado agorinha. Deixa eu passar esse slide, senão a gente fica só na capa. E, como eu tinha falado agorinha, em relação a valores, o Argente traz o seguinte: quando supera a 2 miligramas por decilitro, ela começa a se exteriorizar. Se exteriorizar onde? Na pele? Ainda não. Ainda não. Tá? Primeiramente, ela se exterioriza
em órgãos, em regiões que tem mais elastina, como, por exemplo, a esclerótica. Então, o teu paciente fica com o olho, primeiramente, amarelado. A cara inferior da língua, ou frenilho lingual que seja, amarelado. Céu da boca, o velo paladar, amarelado. Primeiro, porque tem mais elastina. E aí sim, que nem o Joel falou, pô, o cara tem 5 miligramas por decilitro, ele tá com a testa dele amarela, a pele dele tá amarelada, com certeza agora. Mas acima de 2, ele já manifesta. Ele é o íctero franco, acima de 2. 1 é o normal, certo? 1,5 para 2 é o que a gente chama de íctero latente. Então ele tá ali com um pezinho tal, não sei o que, para se tornar um íctero franco, tá? A Anne está perguntando, por que os bebezinhos nascem com icterícia? A icterícia do recém-nascido, ela é fisiológica, inclusive. Ela é fisiológica. Assim, pode ser fisiológica e pode ser patológica, tá? Então, nas primeiras 24 horas de vida, ela é patológica, tá? Depois ela é fisiológica, se ela aparecer, mas ela some. Como causas, pode ter, assim, falta de maduração de alguma enzima que conjuga a bilirrubina, ele vai terminar de madurar. Pode ser o próprio leite materno da mãe, ou a falta desse leite materno também, o paciente manifesta com icterícia, de forma fisiológica. Patológica, pode ser uma incompatibilidade RH da mãe com o bebezinho, e aí começa a destruir os eritrocitos do bebê. E pode ser uma atresia de via biliar. E aí o bebezinho tem a via biliar toda, como que eu posso falar, obstruída, e ele fica amarelo. Isso daí já é patológico. A icterícia em bebê é muito perigosa, tá, pessoal? Porque causa muito dano no sistema nervoso central, irreversível, inclusive. Kernicterus se chama. Mas, enfim, depois a gente vê isso no 5º ano em pediatria, tá? O que eu tava falando mesmo, meu Deus? Tá, semiologia, volta. E aí tá. Nosso paciente tá lá, que nem aquele dia que vocês viram a foto dele. Primeira coisa, seguindo ordem sempre, vocês vão ver a cor dele. Perfeito, o tema da aula é icterícia. E para eu ver uma cor, eu preciso de uma boa luz. E essa luz tem que ser natural. Luz solar, a luz que entra pela janela. Tá? Isso daí é questão de prova, isso daí cai sempre. Tá bom? O paciente moreno, o paciente negro, tá? De pele preta, por exemplo. Claro, pessoal, que ele vai ser mais difícil de vocês comprovarem a icterícia nele. Então, onde vocês vão olhar a icterícia num paciente que tem a pele preta? O negro. Esclerótica. Nas mucosas e na palma da mão. Na esclerótica, nas mucosas, na palma da mão, viu? A gente precisa de um plano B. Certo? Alguns negros, algumas pessoas negras, não sei se vocês já viram, tem a esclerótica meio amarela mesmo. Já viram isso ou não? Só para confirmar, vocês já viram? Já. Alguns negros têm a esclerótica amarela, e aí ele tem icterícia? Não! Porque isso é dele, é da melanina mesmo, que ele tem mais melanina, e a exposição ao sol fica com aquela esclerótica meio amarela mesmo. Por isso a gente precisa sempre de um plano B. Cavidade oral, o velo paladar, frenilho lingual, palma da mão, e podemos fazer uma prova de vitropressão para icterícia. O que vocês vão fazer? Vocês vão comprimir a pele do paciente com um vidro, vitropressão, certo? E se o teu paciente tem icterícia, ao realizar essa compressão com vidro, continua amarelo a pele comprimida, do mesmo jeito. Se é do paciente aí que você está na dúvida e tal, você comprime, some. Do paciente com icterícia, persiste a coloração amarela, através de uma prova de vitropressão, tá? Para pacientes brancos e negros, não entendi a vitropressão. Para quem vocês quiserem. Por quê? Em algumas situações tem o que a gente chama de pseudoicterícia, tá? O que é uma pseudoicterícia? Pseudoicterícia é um nosso paciente que só come cenoura, só come beterraba, estão entendendo? O cara só tem uma dieta estrita de carotenos.
e esse paciente vai ser amarelado, palma da mão dele bem amarela, inclusive. Ele tem icterícia? Eu não sei, esse cara tá amarelo, certo? Não, ele tem um quadro que a gente chama de pseudo-icterícia. Como eu diferencio um paciente com pseudo-icterícia de um paciente com icterícia, o íctero franco? A pseudo-icterícia, essa da dieta de carotenos, etc., não tinge a esclerótica, tá? Não tem nada a ver com elastina. Vai tingir a pele, porque ele está cheio de caroteno, tá? Mas a esclerótica não. Então o paciente vai ser amarelado, a palma da mão bem amarela, só que o olho continua branquinho, de boa, tá? Isso a gente chama de pseudo-icterícia. E também, se eu fizer a vitropressão desse paciente, não vai continuar amarelo, tá? Só na icterícia que continua, tá? Porque impregna mesmo na pele, tá? Aqui o nosso paciente, olha só que interessante esse tiozinho aqui, né? Dá para ver aí um paciente com um ascites, né? Provavelmente um ascites, certo? Bem magrinho, né? Perda de peso e tal, tá? E uma coloração amarelada da pele. Não tá tão amarelo. Nem todo mundo é um Bart Simpson, como vocês viram ali atrás. Mas, se a gente fosse olhar no olho dele, dentro da boca, palma da mão, vocês iam ver que ia estar bem amarelo, inclusive. Tá? Tá, beleza. Beleza. Vamos continuar. Aqui, alguns pacientes, olha, não tem como, gente, vocês olharem uma foto dessa e não perceber que esse paciente está amarelo. Só que olha só agora. Cadê a ascites? Cadê aquela barriga assim, globosa, de cirrose, de ascites, de hipertensão portal? Cadê? Cabeça de medusa aqui. Estão entendendo? Nem tudo que brilha é ouro, tá? Na aula passada a gente viu que o nosso paciente tinha um câncer de pâncreas, ou nem todo mundo amarelo tem cirroses, tá? Pode ser um câncer de pâncreas, paciente idoso, paciente ictérico, com perda de peso, tá? Olha o olho. Esse olho aqui é desse senhor aqui, inclusive, ó. Ó, sem dúvidas, né? Ó o paciente, raça negra, ó, esclerótica bem amarela, demais até esse daqui. E isso aqui que vocês estão vendo é a urina desse tipo de paciente, tá? Lembrando que, a gente vai ver já já, que ele pode ter uma urina de cor normal também, tá? Não todo paciente com icterícia vai ter essa urina aqui, que é o que a gente chama de colúria, tá? Vamos diferenciar quem vai ter colúria e quem não vai ter a colúria. Beleza. E aí, vamos começar a diferenciar essas coisinhas, tá? É fundamental para vocês isso daqui agora, porque teu caso clínico na tua prova, o teu paciente na vida real, são essas informações que vocês têm que obter para poder diferenciar a causa dessa icterícia, né, o tipo de síndrome que a gente vai colocar ele, o diagnóstico etiológico, o diagnóstico topográfico que seja desse paciente, tá? Então, já vimos que ele está amarelo pelo aumento da bilirrubina. Agora eu preciso saber se é o aumento da bilirrubina direta ou indireta, tá? Direta ou indireta. Vamos lá. A bilirrubina indireta, eu sei que vocês já viram isso no segundo ano, eu acho. Não viram também, eu não tinha visto isso no segundo ano. No terceiro ano, viram bem por cima também, mas esse no quarto ano, vocês têm que ver, tá? O aumento da bilirrubina indireta é aquela bilirrubina que veio antes do fígado, tá? Ela não foi conjugada ainda, tá? O que é importante saber dela? Saber que, lembra das nossas causas que eu falei para vocês, os mecanismos agorinha? Ou destruía muito, ou era captação e tal. Aqui pode ser um aumento na destruição, olha lá, uma sobreprodução. Então, estou quebrando muitos eritrocitos. É bilirrubina indireta, tá? Estou com problema na captação hepática, por exemplo, indireta, não está captando. Ou problema na conjugação, por deficiência de alguma enzima ou algo do tipo, indireta, tá? E a bilirrubina direta é aquela que já foi conjugada, só que eu não consigo excretar ela, consigo pôr ela para fora.
E aí a causa da conjugada, geralmente, pessoal, é obstrução. Tem um cálculo, tem alguma coisa que está obstruindo essa via biliar. Não só cálculo, pode ser um tumor, enfim, a gente já vai ver, tá? Muito importante, como que eu já diferenciava as duas de cara com uma pergunta ridícula para o meu paciente? Eu ia perguntar sobre a cor da urina dele. Como vocês fizeram sexta-feira, né? Como que estava sua... Sei que perguntou com muita dificuldade, mas é normal, tá? A cor da urina. Enfim, é basicamente o seguinte. A bilirrubina indireta, essa daqui, ela não filtra pelo rim, tá? Ela jamais vai ir para a urina, essa daqui, a indireta, tá? Então, essa urina Coca-Cola que a gente viu agorinha lá atrás, com certeza é aumento de bilirrubina direta, porque ela vai para a urina. A indireta não vai para a urina. Então, com uma foto dessa aqui, ó, vamos supor, esse paciente aqui, não, vou pegar esse aqui é o nosso paciente, e essa aqui é a urina dele. Tá com uma sonda aqui e tal. Tu bateu o olho, gente, colúria, aumento de bilirrubina direta. E aí a gente já pensa nas causas que ocasionam isso, da bilirrubina direta estar aumentada. Causas obstrutivas, tá? Foi conjugada, eu só não consigo pôr para fora. E aí ela procura um lugar para ir para fora e vai pela urina, tá? Essa imagem aqui é muito boa. Quero mostrar para vocês um esquema aqui. Índio. Oi. E as fezes, no caso, vai ter qual das duas? Tá, vou falar agora. Prestem bastante atenção, gente, para vocês entenderem isso e fechem o Instagram, ou o Twitter, ou o Flavor, ou o Tinder, ou o que tiver rolando aí nessa nova atualidade da juventude. É o seguinte, então, temos dois caminhos aqui, deixa eu rabiscar aqui. Nosso paciente está amarelado, fim, o cara está amarelo, ponto final, está ictérico. E aí a Maju, as meninas aí falaram que, pô, o cara está amarelo, o que ele tem aumentado? Ele tem uma bilirrubina aumentada. Bilirrubina total, vou pôr aqui. Dele está aumentada. E aí, pessoal, nessa minha diferenciação, eu sei que essa bilirrubina total, ela pode ser uma bilirrubina indireta e ela pode ser uma bilirrubina direta, conjugada e não conjugada. E agora, como que eu sei quem é quem? Vamos lá. A bilirrubina indireta, ela está relacionada, vou jogar por cima só para vocês entenderem, tá? Com causas pré-hepáticas, ou seja, antes do fígado. Então, que órgão que vem aqui nesse processo da formação da bilirrubina antes do fígado? Baço. Então, viu a bilirrubina aumentada, gente? Lembrem do baço. Então, é alguma causa relacionada com o baço. Então, esse nosso paciente tem isso daqui. Deixa eu só aceitar a Anne aqui. Esse nosso paciente pode ter isso aqui, ó. O baço dele pode ser isso aqui, ó. Pode ser desse tamanho. Ele tem uma esplenomegália. E aí, tudo isso aqui é o baço. E o baço, como está aumentado, está destruindo muitos eritrocitos. Muitos eritrocitos. Então, eu estou levando muito eritrocito para o meu fígado. O fígado conjuga. O fígado capta. E o fígado excreta. Só que até uma quantidade limite. Eu estou mandando muito mais. E aí parte, ou seja, esse excesso volta para a circulação sanguínea. E o paciente está amarelo. Tá? Então, paciente com aumento da bilirrubina indireta, a causa tem tudo para ser causa relacionada com o aumento do baço, esplênica, tá? Esplênica. O fígado está funcionando bonitinho, a via biliar também está bonitinha e vai embora, tá? Aumento da indireta. Essa daqui, gente, como eu falei agora para vocês, ela não vai para a urina, em hipótese alguma. Ela vai para onde? A via biliar. Tem algum obstáculo nessa via biliar aqui? Não tem. Então, ela continua sendo excretada nas fezes. Nas fezes. E aí, o que acontece? A bilirrubina, pessoal, ela
dá cor para as fezes do paciente de vocês. Então, essa coloração mais marrom das fezes, ela é dada por causa da bilirrubina. Se o teu paciente tem muita bilirrubina, nesse caso indireta, porque ela está indo 100%, deixa eu escrever aqui, 100% dela está indo para onde? Para as fezes, certo? Então, esse teu paciente vai ter as fezes muito mais escuras do que o normal. Um quadro que a gente chama de hipercolia. Deixa eu escrever aqui, Estou escrevendo com o mouse. Hipercolia ou hipercólia. Que é justamente essas fezes mais escuras do que o normal, tá? Quando fala de icterícia, todo mundo lembra, é o que tem as fezes claras. Ah, beleza. E que nem... aí acontece que eu falo assim, não, doutor, minhas fezes estão escuras, até demais. Ah, não. E agora? Todo mundo esquece desse aqui, ó. Hipercólia, tá? Causas indiretas. Aumento da bilirrubina indireta, tá? E a urina desse paciente, como que ela vai estar? Coloração normal, tá? Porque essa aqui não vai para a urina, vai para as fezes, tá bom? Aumento da bilirrubina indireta. Segundo, então, essa aqui a gente tem ela como causas pré-hepáticas. Deixa eu escrever aqui também, pré-hepáticas, para vocês. Pré-hepática, tá? E fisiopatologicamente é o que a gente chama de icterícia hemolítica. Hemolítica. Vou só escrever hemo aqui, vocês estão anotando aí. Hemolítica, porque eu tenho um aumento da hemólise. Quebra muito os glóbulos rojos. E aí, uma icterícia por aumento da bilirrubina indireta. Tá? Informações importantes. Por que é importante essa informação, gente? Vamos lá. Trazer a vida real para vocês. Nosso paciente está amarelo. O paciente está amarelo. Está amarelo mesmo. Esclerótica, céu da boca, tudo amarelo, vitropressão. Chegou, antes de eu solicitar laboratório, eu quero saber se a causa dela é bilirrubina direta ou indireta. Eu quero descobrir. Eu sou um médico bom, não vou só solicitar um exame pro cara, não. E aí, como vocês acham que o que vocês acham que dado teria valor para vocês nessa situação de uma bilirrubina indireta? O que vocês pensam? O que teria valor para vocês? Falem aí, qualquer coisa. A cor da urina? A cor da urina? Por que a cor da urina? Você vai estar normal? Pode ser. A cor da urina, deixa eu comentar o dele. A cor da urina, o normal também é bom, gente. Porque, ó, se tu sabe que a urina Coca-Cola é da direta, a urina do cara tá normal, eu posso já pensar que é de indireta mesmo. A cor da urina foi boa. Foi tipo negando a colúria. Pode ser, vamos negar a colúria. Deixa eu ver aqui no chat. Hemograma não. Hemograma, pô, não vale hemograma. Aumento do tamanho do baço. Aumento do tamanho do baço. Então a gente vai fazer uma palpação no abdômen desse paciente e a gente vai perceber que o baço dele está palpável. O baço de vocês, sano, aí na casa de vocês não conseguem sentir ele normalmente, tá? É difícil, ele fica até escondidinho. Agora, numa esplenomegália, eu consigo palpar o baço. Então, eu tenho um aumento do baço. Cor das fezes que o Igor está falando, sim, as fezes vão estar mais escuras que o normal. Tá vendo? Essa é a semiologia, pessoal. É através desses dados de interrogatório, que vocês falaram de cor de fezes, cor de urina, e exame físico, que nem a Letícia e o André falaram, pelo tamanho do baço. Então, consigo suspeitar de causas aumento de bilirrubina indireta. Tá vendo como que é a vida? De bilirrubina direta, que não são só essas de indireta, eu falei só a do baço. Tá? Vamos falar o outro oposto. Vamos sairmos da pré-hepática e vamos lá para pós-hepática. Pós-hepática, depois do fígado, certo? Eu falei só a do baço por cima para vocês. Também tem causas hepáticas de bilirrubina indireta. Também tem. Calma, a gente chega lá. Tá? Vamos pegar as principais. Pós-hepática, gente. Pensem, elas... é que eu apaguei todo o texto, né? Vamos falar das bilirrubinas direta. A pós-hepática
pós-hepática. Relacionem ela fisiopatologicamente como de causas obstrutivas, tá? Então, vamos lá. Baço tá lá, quebrando os eritrocitos 120 dias, mandou pro fígado, fígado captou, conjugou, fígado mandou embora, tal. Vem a bilis aqui, sai um pouquinho da vesícula biliar também, e de repente tem uma pedra no meio do caminho. Tem um cálculo biliar. O que acontece? A bilis bate nele e volta. Nosso paciente vai ficar amarelo. Causas obstrutivas. Causas pós-hepática, tá? Quais são causas pós-hepáticas? Vamos lá, falar para vocês. Uma é essa que eu estou falando aí, a litíase vesicular, né? O cálculo, né? Então eu tenho um cálculo que migrou dessa vesícula biliar, e vocês vão ver que informação até dos dados pessoais vão fazer muito sentido aqui agora, tá? E aí o nosso cálculo, pessoal, migrou daqui, certo? Da vesícula biliar. E aí, primeiramente, ele obstruiu aqui o cístico. Uma obstrução no conduto cístico, gente, causa o quê? Vamos lá. O que vocês acham que isso aqui vai causar? Dor, tá, mas beleza, dor, vai doer. Qual patologia cursa com obstrução do cístico? Acho que nada. Mirise, não. Colelitíases? Colê. Não. Mais alguém? Colecistites, perfeito. Tá? É bom vocês pegando esses conceitos, gente. A obstrução do cístico aqui, nessa situação, realmente, calma, câncer de via biliar, calma, a gente vai chegar lá. É uma colecistites, tá? E aí cursa com dor, com febre e etc. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, sempre que fala de icterícia, na hora o pessoal fala assim, é colecistites. O cara tá amarelo, com dor, colecistites o que ele tem. Não, gente, não. A colecistites, por isso que eu estou falando dela para vocês, em raras ocasiões, o teu paciente manifesta icterícia. A colecistites não dá icterícia. Coisa aí de 20% só desses pacientes aqui tem icterícia, tá? Então, se falar assim, o paciente está com dor, que nem o André falou, ictérico, febre, etc., é colecistites? Não, pode ser. Tem essa possibilidade, mas não é provável, tá? Esse cálculo aqui no cístico não causa icterícia. Por quê? Ó a bilis aqui, ó. A bilis continua fluindo. E quando que vai ter icterícia, então? Beleza? Eu apaguei tudo. Droga. Quando esse cálculo aqui, certo? Ele andar um pouquinho e obstruir aqui. Aí, pessoal, esse cálculo vai estar obstruindo aqui no colédoco, a bilis vai bater nele e vai voltar. E esse processo aqui a gente chama de coledocolitíases. Coledocolitíases, tá? E depois a gente vai ver como que é a icterícia de cada um, tá? Porque é diferente, é uma icterícia mais brusca, é uma icterícia flutuante, tá? Só por esses dados vocês conseguem descobrir tudo, gente. Todo o diagnóstico do paciente, tá? Todo não, mas 95% do que o teu paciente tem, tá? E aí, tá, beleza. O cálculo migrou um pouquinho mais e saiu. O cálculo saiu, foi passear. Esse paciente vai ter icterícia agora? O que vocês acham? O cálculo foi embora. E agora? Não. Então ele era um paciente amarelo de uma vez. Fiquei amarelo de uma vez, doutor. Fiquei muito amarelo, com muita dor e tal. Só que já passou. Semana passada eu tava. Agora eu vim aqui consultar e nem tô mais amarelo. Pode acontecer? Pode. O cálculo foi embora. Só que, gente, mês que vem outro cálculozinho e paciente amarelo de novo. Amarelo de uma vez e um amarelo que flutua. Então, a coledocolitíases é uma icterícia brusca e flutuante. Ela pode vir e voltar. Vir e voltar. Vir e voltar. Colelitíases. Pode obstruir o colédoco pelo aumento da inflamação? Sim, também. Colelitíases, coledocolitíases. Pode obstruir por causa da inflamação. Mas nesse caso aqui que eu vou falar agora,
que é o que a gente chama de colangites, tá? Quando tem inflamação da via biliar, mesmo, a gente desencadeia um quadro chamado de colangites. E aí a via biliar fica inflamada, às vezes tem cálculo ou não, mas fica inchada. E aí o teu paciente fica amarelo, com muita febre, escalafrios, tá? E aí a gente tem um quadro chamado de colangites. Sobre câncer, que alguém falou ali, sim, um câncer de via biliar também pode causar uma icterícia pós-hepática também, tá? E também um tumor que ele aparece bem aqui, ó, na ampolha de Vater. É um tumor chamado de ampuloma, tá? Então, um ampuloma, a vesícula não tem cálculo, tá lá de boa, deixa eu limpar tudo aqui. Vesícula não tem cálculo, tá lá de boa. Teu paciente está amarelo, não sei por quê, ele tem um tumor na ampolha de Vater. Ampuloma, tá? Ou ele pode ter um tumor bem aqui em cima, ó, chamado de tumor de Klatskin. Tumor de Klatskin. Klatskin, é o que a gente chama. Klatskin, tumor de Klatskin. É aqui em cima, tá bem nessa bifurcação. Ou, falando de câncer de novo, pode ser o nosso exemplo de sexta passada. Tumor de cabeça de pâncreas, tá? Então, o câncer de cabeça de pâncreas comprime a via biliar e o teu paciente tem uma icterícia. Só que nesse caso, gente, do câncer de pâncreas, é uma icterícia progressiva. O paciente vai ficando amarelo com o tempo. Ele nem percebe que está amarelo. Nem percebe. E aí vem uma terceira pessoa e fala, olha, o que está acontecendo, meu? Você está amarelado. Eu amarelo? Não, tô não. Aí ele percebe que está amarelo. Porque ele tem câncer de pâncreas. Juliana levantou a mão. Oi, Índio. Oi. A colangite é o que mesmo? A inflamação? Colangite é a inflamação da via biliar. Já um quadro mais grave. Cursa com uma febre muito alta, escalafrios, dolor e icterícia. É o que a gente chama de triada de Charcot, inclusive. Febre com escalafrios. Síndrome de Merise, vamos falar também. Estamos falando dela faz horas. A síndrome de Merise, pessoal, acontece isso daqui. Tem várias causas da síndrome de Merise. Mas para vocês entenderem, é um cálculo que impacta aqui, só que ele é tão grande que ele acaba refletindo aqui. Ó, ele vai obstruindo essa parte aqui, ó, do colédoco ou do conduto hepático comum, que seja. Então, ó, a bilis bate aqui e volta. Só que a obstrução está aqui no cístico ainda. Ou, se não for um cálculo muito grande, pode ser microcálculos que vão se acumulando aqui, ó. E aí daqui a pouco, ó, obstrui de forma indireta a via biliar, e aí teu paciente tem o que a gente chama de icterícia ou de síndrome de Merise. Um parasita pode, pessoal. Qual parasita, vocês que são craques de micro, vocês acham que pode causar uma icterícia pós-hepática? Um parasita que gosta de entrar nos buraquinhos que tem por aí. Ascaris. Vocês nunca viram isso, tá? O Ascaris, pessoal, ele ama entrar nos buraquinhos, né? Uma lombriguinha e por aí vai. Então ele pode levar realmente, que nem a Juliana falou, muito boa observação, a uma icterícia pós-hepática nessa situação, porque é depois do fígado e está obstruindo a via biliar. Ele pode entrar, inclusive, dentro do conduto de Wilson também, tá? Ou ficar por aqui, ó, obstruindo aqui a ampolha de Vater, tá? Um Ascaris, muito boa observação. Outra observação, já que estamos falando do Ascaris, uma pancreatites. O que vocês acham? O paciente tem, não câncer de pâncreas, ele tem uma pancreatites aguda. Vocês acham que ele vai ter icterícia? Pancreatites. Falem agora, chutem. Tem icterícia ou não? Pode ter. Pode ter, doutora. Mais alguém? Puede ser Pode por la ser. inflamación, ¿verdad? ¿O no? Pode ser pelo quê? Agora essa é a boa pergunta. Por que uma pancreatite causa icterícia? Pelo edema do pâncreas. Isso, pelo edema do pâncreas.
Como vocês viram em anatopato no passado, pancreatite aguda. Toda inflamação aguda tem esse inchaço, esse edema. Então, um paciente com uma pancreatite aguda, pessoal, pode ser um paciente ictérico também. Então, são milhões de causas de icterícia pós-hepática também. Causas relacionadas com cálculos, com tumores, um colangiocarcinoma, neoplasias malignas, corpo estranho, parasitas, etc. Inflamatórias, de novo, né? Causas inflamatórias, neoplásicas e etc. E temos a nossa icterícia, que pode ser hepática, né? Eu falei pré-hepática, falamos da pós-hepática, que é aumento da bilirrubina direta, não se esqueçam. Vamos terminar a direta, semiologicamente. Que dados dessa bilirrubina direta aqui teriam valor para vocês? O que vocês acham? Igual a gente fez da pré-hepática, que dados tem valor aqui? A urina? A urina, mas a urina o quê? Normal? A urina o quê? Não, cor de coca. Isso. Agora a gente tem colúria. Por quê? Vamos explicar a colúria. Devido a essa obstrução aqui, gente, essa bilirrubina conjugada tem que ir para algum lugar, certo? E a bilirrubina conjugada, ela sim, ela pode ser excretada pelos rinhões. Então, como ela não tem como vir para o duodeno e ir para as fezes, ela vai 100% dela para os rins. E aí o teu paciente manifesta com colúria. Olha que bonito meu rim ficou. Colúria. E as fezes? Como que vão ficar as fezes? Claras. Isso, pode ser hipocolia, umas fezes meio claras, né? Como pode ser fezes brancas mesmo, que é a acolia, certo? Acólia, que seja. E aí são fezes brancas. Por que branca? Porque quem tingia ela está indo 100% para urina, tá? Então é uma pergunta muito boa também de se fazer, tá bom? Beleza. Muito bem. E de causas hepáticas, agora, vamos estar falando do fígado. Estamos falando, pessoal, de patologias que causam dano no hepatocito. As causas hepáticas podem ser duas. Ela pode ser tanto hepatocelular. Espero que vocês estejam anotando essas coisas. Hepatocelular, que bonito eu escrevendo assim, né? Ou canalicular. Tá? Então a gente pode ter realmente um dano no hepatocito. O hepatocito morreu. Então eu não tenho quem conjuga. Eu não tenho quem capta. Estão entendendo? O meu baço está quebrando normal, só que eu não tenho quem conjuga. Então eu tenho de novo aumento da bilirrubina indireta. O hepatocito está morto. Ninguém conjuga. Como eu posso ter alterações canaliculares? Nós temos uma viazinha biliarzinha dentro do fígado. O hepatocito tem canalículos bem pequenininhos que podem estar atrofiados. Então ele pode conjugar, só que ele não consegue nem colocar para fora do fígado, tá? Então aumento da bilirrubina direta. Então a icterícia hepática, ela pode ser tanto indireta quanto direta, pode ser os dois, vai depender da patologia em si, tá? E que patologias podem causar uma icterícia no caso de causas hepáticas? Uma hepatites, por exemplo. Teu paciente tem hepatites, uma inflamação do fígado. Não consigo conjugar direito, não consigo transportar direito. Está inflamado o fígado. Pode ser uma cirrose hepática, fígado cheio de nódulos, de cicatrizes. Pode ser o próprio câncer de fígado, por exemplo. Pode ser uma intoxicação, mais uma vez, por paracetamol, por álcool, que seja, por drogas, algum fármaco, outro fármaco. Estão entendendo?
Então, são causas degenerativas de novo, e aí o paciente vai ficando amarelado, tá? Então, são inúmeras causas para vocês. Beleza. E aqui, algumas fotinhas para eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui essas daqui, prestem atenção. Síndrome de Mirizi, a princípio, vamos pegar ela aqui, ó. Tá vendo? Cálculo da vesícula, certo? Um cálculo grande, ou realmente tinha um cálculo menor, só que a gente acumulou vários cálculozinhos e eles comprimiram de forma externa a via principal biliar, ó. E aí eu fechei aqui e ela volta, certo? Síndrome de Mirizi, por essa compressão aí, tá? Aqui temos o tumor de cabeça de pâncreas, tá? Então tem lá o câncer de pâncreas que comprime a via biliar também, de forma externa, tá? Com uma icterícia lenta, progressiva. Esse cara tem dor? Dói? Não. Não, né? Sexta-feira a gente aprendeu isso, que não dói, tá? Que não dói. Esse paciente aqui, deixa eu mostrar para vocês, prestem bastante atenção. Câncer de pâncreas, passei sem querer. Câncer de pâncreas, e liguem com esse paciente aqui, tá? Quero que vocês vejam isso bem aqui, peraí, olha o olhar médico de vocês. Estão vendo que bem aqui tem uma massa, uma tumoração, que seja, ou seja, tem uma coisinha um pouquinho elevada aqui, estão vendo? Certo? A vesícula biliar de vocês, pessoal, normalmente ela não é visível e muito menos palpável também, tá? Numa situação de um câncer de pâncreas, essa vesícula biliar se torna visível e palpável, tá? E o teu paciente está amarelo, igual essa foto aqui, e igual aquele senhor daquele dia, né? Com perda de peso, ó, as costelas aqui, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Lembrem disso, tá? Porque todo paciente, pessoal, todo paciente com icterícia, vesícula biliar palpável. E aí você pergunta para esse paciente, quando você palpa a vesícula dele, você pergunta assim, senhor Fábio, dói? Tá doendo? E aí ele fala assim, não, doutora, dói não. Pode apertar aí, não tá doendo não. E essa vesícula é indolora, tá? Então, todo paciente amarelo, com vesícula biliar palpável e indolora, até que se prove o contrário, esse cara tem câncer de cabeça de pâncreas. Isso é uma lei, inclusive, é uma regra. Todo paciente ictérico com vesícula palpável e indolora, o que esse cara tem? Câncer de cabeça de pâncreas. Vamos fazer uma biópsia, ressonância magnética, marcador tumoral, escambau A4. Gente, anamnese, exame físico, câncer de pâncreas. Sinto muito, o senhor vai morrer daqui a pouco, tá? Que o pronóstico que vocês viram ano passado, que é sombrio, inclusive, tá? E aí, tu levanta os dados pessoais, o app desse cara, ele fuma pra caramba, entendeu? Bebia, é uma icterícia lenta, progressiva, muita perda de peso. Câncer de pâncreas, tá? E essa lei se chama Lei de Courvoisier-Terrier, inclusive, tá? O que diz a Lei de Courvoisier-Terrier? Diz que todo paciente com icterícia, vesícula palpável, indolora, tem câncer de pâncreas. Essa é a Lei de Courvoisier-Terrier. Isso cai em prova? Com certeza. Com certeza, tá? Outra situação, como eu tinha mencionado, o ampuloma, né? Um tumor da ampolha de Vater. Tranquilo. O ampuloma é interessante, pessoal. Por quê? Vamos lá. Olha que legal isso daqui. Não é que legal, não. Olha que capeta é isso daqui. Estamos falando de uma obstrução aqui, certo? Obstrução aqui. Como vai estar a urina desse paciente? O que vocês acham? Estou com uma obstrução na ampolha de Vater. Como vai estar a urina? Vamos. Falaram aqui no chat. Vai ter colúria, né? O Gustavo falou colúria, o Igor, todo mundo tá pegando, né? A Elane. Então, obstruímos
pós-hepática, lá na ampola de vata, ele vai ter colúria. E as fezes dele, como vão estar? Branca, porque tá indo toda a urina. É claro, vão estar branca. Não vão estar brancas. Não vão estar claras. Aí que é o problema da medicina raiz, tá? Não vão estar branca e não vão estar clara. E agora? Por que que não vão estar brancas? Se eu aprendi que na icterícia pós-hepática obstrutiva eu tenho colúria e acólia. Como que está indo bilirrubina para essas fezes se tem um tumor ali? Como? Vou explicar. Prestem atenção. Que massa que vai ser isso aqui. E vocês nunca vão errar. Certo? O que vocês aprenderam em anatopato ano passado? Um tumor. Qual que é a característica marcante de um tumor? O que um tumor faz? Se eu pedisse para vocês a macro de um tumor, o que vocês falariam? O que tinha no Aumento campo? de células, aumento da massa. Não, macroscopia. Vocês vão bater o olho num tumor. O que vai acontecer nesse tumor? Necrose? A outra. Sem ser necrose. Não sei, hemorragia. Sangrado. Se eu tenho um tumor sangra, gente. Então, olha que legal isso daqui. A bílis vem, não passa mesmo. Eu espero encontrar umas fezes claras. Só que, eu tenho sangue. E o sangue desse tumor vai parar lá nas fezes. Estão entendendo? E essas fezes não vão ser claras. Então, o ampuloma, inclusive, vai manifestar lá no final como tipo assim, uma melena. As fezes vão estar escuras. Mas escuras pelo quê? Pelo sangue. Não pela bilirrubina. Pelo sangue desse tumor aqui. Então, o ampuloma manifesta realmente com colúria e vai manifestar com melena. Vai manifestar com sangue oculta nas fezes. Estão vendo como que a vida é difícil, né? E assim a gente vai levando a vida. Entenderam esse do ampuloma aí ou não? Sim. Sim, legal, né? Muito bom. Continuando, vamos para semiologia real oficial. De novo. Então, gente, essa parte aqui é muito boa também. Por quê? Os dados, começa tudo a fazer sentido. Vocês viram que causas de icterícia tem milhares, pessoal, milhares. Eu tenho um livro aqui, Vou pegar aqui rapidão. Vou mostrar para você. Eu tenho um livro só de icterícia, síndromes ictéricas. É um livro só de icterícia, inclusive. Então tem muitas causas. E essas causas vão variando. Por isso que é bom a gente fazer uma boa anamnese. Por quê? Vamos lá. Dados pessoais. Idade do nosso paciente. Se o nosso paciente está consultando com 70 anos de idade, tá? E é amarelo. O que vocês pensariam? 70 anos e ele está amarelado. Falem vocês, não vou nem responder. 70 anos. Um câncer. Esse cara tem câncer. Não sei do que, mas ele tem câncer. Tá? Só pela idade. A nossa paciente agora tem 43 anos e está amarelada. O que vocês pensariam? Câncer, 43, cirroses, litíase, cálculo, pela idade da paciente. A primeira coisa que vocês perguntam é o nome e depois a idade. Só pela idade vocês já estão meio que, cálculo biliar, câncer. Nosso paciente tem 28 anos, amarelo. O que vocês pensariam? 28 anos agora, um jovem, adulto. O que vocês pensariam? Cálculo com 28 anos? Câncer com 28 anos? Cirroses com 28 anos? Não, cirroses não. Não deu tempo ainda. Poderia ser. Tem a diferença entre possibilidade e probabilidade. Uma hepatite, gente. Uma hepatite, isso mesmo. Um trauma. Muito bom trauma também. Então, a idade do teu paciente já vai assim, te encaminhando para o lugar certo. É claro, para vocês saberem o lugar que vocês estão indo, vocês têm que saber todo o caminho. É óbvio, né? Mas isso daí já ajuda muito, a própria idade, né? Tinha o caso da hepatite que vocês estão... intoxicação por drogas, perfeito. Tentativas de suicídio, inclusive. Enfim, tem várias formas, né?
no caso da hepatites que a Alessandra falou ali, lembre de uma coisa. A hepatites a causa da hepatites A, associem ela como a água, tá? A água. Como assim a água? Hepatites A da água? Claro. Por quê? Eu vou buscar no meu paciente, vamos lá, o paciente é jovem, amarelo, estou interrogando ele, mas e aí, como que é a tua casa lá? Tem água tratada, que nem o Joel falou esses dias? Não, doutor, não tem. Vocês lavam as verduras, como que é? Não, doutor, do jeito que a gente pega ali no meio das galinhas, dos porquinhos, lá a gente vai comendo, não sei o que lá. Não, lavar a mão, eu lavo uma, não lavo minha mão, para quê? Frescura? Estão entendendo? Então, hepatites A, por esses dados, estão vendo? Dados assim, do modo de vida do paciente. A hepatites B, ela tem relação com o aspecto da vida sexual desse paciente, tá? Aspecto relacionado com os hábitos sexuais do teu paciente, tá? Então, pergunta a idade. Lembra que vocês perguntam estado civil do paciente? Teu paciente fala aí que é solteiro, por exemplo, e aí tem múltiplos parceiras ou múltiplos parceiros, inclusive, e etc. Enfermidade de transmissão sexual, não sei o que, hepatites B, por exemplo, tá? E hepatite C, ela tem relação com o sangue. Então, assim, drogas injetáveis, transfusão sanguínea, contato com sangue infectado de algum outro paciente. Então, eu já consigo também, por uma boa anamnese, encaminhar até o tipo de hepatite desse paciente. Com a idade, estado civil, o jeito que ele vive e se ele usa sangue, etc. B de bissexual, o André tá falando. O A, água, o B aí, sei lá, de bissexual, que o André falou, mas aí é com ele, e o C de sangue, então, pronto, para ficar tudo escrachado logo. Sim, o C pode ser sexual também, mas é mais relacionado com o sangue, tá? E voltando para nossa paciente de 43 anos, que eu falei para vocês, olha que interessante, ela tem 43 anos. Ela. 4 Fs. Lembra que eu já falei para vocês isso desde o primeiro ano. Primeiro F, fêmea. Fêmea, mulher. Segundo F, quarentona, né? Então tem mais de 40 anos que seja, forte. Terceiro F, ela é uma mulher fértil. Ou seja, ela teve vários filhos. Ela engravidou várias vezes. Fértil. E o quarto F, que é o que todo mundo lembra, que é de fat, né? Uma mulher com obesidade. E tem um quinto F também, que é de familiar. Então, essa mulher tem antecedentes familiares. E aí, tem tudo para ela ter cálculo nessa vesícula biliar, tá? Então, é tudo relacionado com a icterícia dela, mais uma vez, tá? Beleza? Os hábitos, como eu tinha falado aqui para vocês, né, os hábitos, etc., promiscuidade, homossexualidade, isso daí é importante. Se o teu paciente bebe, pode ter relação com cirroses, tá? História de viagem, o paciente pode ter uma malária, alguma febre amarela, tem uma patologia também que ela é chamada, acho que é aquela dos leptospirose, se eu não me engano. Espero não estar errado. A leptospirose, pessoal, que eu acho que é aquela do xixi do rato, né? Confirme para mim aí, se vocês são melhores que eu. Ela leva o paciente com quadro de bilirrubina no valor de 80. Se o normal é 1, o paciente fica com 80 de bilirrubina aumentada. Imagina a cor que esse paciente com leptospirose fica. Amarelo Simpsons, inclusive. Tá? Então tem outras patologias também. A forma de começo é importante, tá? Começo brusco, pense num cálculo ou no hepatites. Começo lento, o câncer de pâncreas, que vai obstruindo aos poucos. Se a febre tiver escalafrios, pensem na colangites, tá? Eu falo para vocês o mais provável, tá? Falou de febre. Paciente com dor no hipocôndrio direito, com febre, com escalafrios e ictérica, colangites, tá bom? O chamada de triada de Charcot, inclusive. E a dor, essa daqui é a dor abdominal, né? Pode ser aí epigástrica, enfim, do hipocôndrio direito, pode se irradiar a região lombar, enfim, tem muitas formas de irradiar o ombro, depende da causa.
A coceira, lembra que eu falei para vocês do nosso pacientezinho de sexta passada, que ele se coçava, que ele até achava ruim para dormir? A coceira dele é assim, tá, gente? Ele sente muita coceira aqui, ó, entre os dedos, coça entre os dedos, na axila, região inguinal, pode ser nos troncos também, tá? Prurito nos troncos, nas extremidades também. E é uma coceira que predomina à noite, tá? Predomina à noite. E aí, claro, leva o paciente a ter insônia, tá? Devido ao aumento dos sais biliares e tal. Prurito intenso, uma coceira intensa, tá? Wendy, no suor também, né, das roupas, o suor axilar também, ou não é? É muito bom isso que você falou. Gente, é bom, essas coisas que vocês falam faz muito sentido, é bom que vocês falem. Porque a Patrícia falou aí das roupas, e eu lembrei de um negócio muito legal. Sobre a colúria do teu paciente. E isso alguém falou sexta, perguntou como que era a espuma, acho que foi a Ana Nowak, que perguntou como era a espuma da urina, e o paciente falou, doutor, é normal, tal, beleza. Ele vai te falar que é normal. Tá. No paciente com colúria, aquela urina color Coca-Cola, vocês já ouviram falar de hematúria? Hematúria? Já ou não? Senão já... Sim. O que é hematúria, então? Seria sangue na urina. Sangue na urina. Estamos falando de uma urina color Coca-Cola, aquela que vocês viram. E estamos falando de um sangue na urina. São muito parecidos. Como diabos vocês vão saber quem é hematúria, quem é colúria, etc. Vocês vão sacudir a urina do paciente. Se a espuma ficar rosinha, mais pro vermelho, é sangue, aquilo lá. E se essa espuma ficar mais pro amarelo, é urobilinógeno, é bilirrubina em excesso nessa urina, tá? E o que isso tem a ver com a roupa que a Patrícia estava falando? O seguinte, o paciente com colúria, pessoal, ele vai falar para vocês que a roupa dele, a cueca, sei lá o que, está manchada de amarelo. Ele urina e ele mancha as roupas de amarelo. Mancha o lençol, mancha a cueca, a roupa dele fica manchada de amarelo. Por causa desse pigmento. Ele suja as roupas, inclusive. Tá? E as fezes a gente falou, né? Que vão ficar mais claras, etc. Outro sintoma também importante, não sei nem por que não está aqui, é a perda de peso. A perda de peso. Nosso senhorzinho lá falou, né? O paciente tinha perda de peso, anorexia. Tem também intolerância a alimentos, tá? Porque se tu sabe assim ou seja, o que faz com que a vesícula secrete mais bílis é justamente a passagem de alimento ali. E a passagem de alimentos grassos provoca mais ainda que passem alimentos. Então, se o paciente que está com alguma obstrução de via biliar, por um cálculo, etc., só dele sentir o cheiro do pastelzinho, ele já fica mal, já quer vomitar, sabe? Já faz mal para ele. Isso é intolerância a alimentos grassos, tá? Claro que depois que ele melhorar, ele vai comer de novo pastelzinho, o tereré-pá e etc. Mas até quando ele está com a crise, aí ele não quer nem sentir o cheiro, tá? Um outro sintoma acompanhante que não é muito comum é o que a gente chama de xantópsias, ou xantopsia, na verdade. O que é xantopsia? Junta tanta bilirrubina que o paciente começa a enxergar amarelo, começa a fazer pigmentação aí, ele começa a ver tudo meio que amarelo, tipo um filtro do Instagram lá, amarelo. E, se for de bilirrubina indireta, pode ter transtornos neurológicos. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, tá? Estamos terminando. Isso teria que ser uma aula longa, porque vai muita coisa. Estamos terminando. Aqui tem uma classificação dessa icterícia. E eu falei, mas você não falou a classificação, que era pré-hepática, hepática, pós-hepática, hemolítica, hepatocelular, canalicular, obstrutiva? Agora tem outra, que é de acordo com o tom do amarelo, de acordo com a cor do teu paciente. O teu paciente pode ser um amarelo mais pálido. Por que amarelo mais pálido? Lembra da nossa icterícia
pré-hepática. Vamos fazer vocês raciocinarem. Lembra da pré-hepática, da hemolítica? O que causava uma icterícia hemolítica? Vai lá, falem aí pra gente terminar. Aumento do tamanho do baço. Aumento do tamanho do baço, e esse aumento do tamanho do baço fazia o que mesmo? Esplenomegália, perfeito. Mas o que essa esplenomegália fazia? Destruição excessiva. Destruição dos eritrocitos. Então, o nosso paciente com esplenomegalia, olha esse dado também importante, ele vai ter anemia. Porque o eritrocito dele não está vivendo 120 dias. Antes dos 120 dias, já está sendo quebrado lá no baço. Estão entendendo? Então, ele é um paciente anêmico, inclusive. Tá? E esse paciente da icterícia hemolítica, inclusive, tá? Ele manifesta com um amarelo mais claro. Ele é um paciente mais pálido do que ictérico, tá? E aí um baço agrandado e etc, certo? E aí é uma icterícia flavínica, paciente mais pálido que ictérico. Outra, a icterícia rubínica, é tipo assim, paciente com hepatites, lesão hepatocelular, é um amarelo mais pro laranjado, por exemplo. E aí rubínica, lembra de rubi, que é uma pedra vermelha, então é um paciente mais pro vermelho do que pro amarelo. A icterícia verdínica, o paciente fica verde, realmente verde. E o livro a gente traz como um verde azeitona, tá? E é o paciente lá com colestases, é a obstrução ali da via biliar mesmo. E aí ele é verde, mais verde que amarelo. E a icterícia melânica, o teu paciente é mais escuro do que amarelo. Melânica, lembra da melanina? Porque ele se coça tanto que, tipo assim, essa coceira estimula os melanocitos a produzirem mais melanina. E aí ele fica com a pele mais escura do que amarela. Tá? Beleza? Vamos lá. Olha lá que eu falei para vocês do ampuloma aqui, ó. Sangue oculta nas fezes. E o paciente com ampuloma vai ter, ó, anemia. Aqui para vocês verem, ó, ascites, circulação colateral, né? Circulação cabeça de medusa, tá? Paciente com cirroses, xantomas, xantelasmas. Isso aqui são spiders. Esse nosso paciente ictérico, ele pode sangrar também, tá, gente? Sangrar pelo nariz, pela gengiva, sangrar assim na pele, ó, tá? Com essas spiders, na palma da mão. No exame físico dele, pra gente terminar, agora sim, eu acho que já estamos terminando. Meu Deus do céu. Exame físico desse nosso paciente, vamos palpar o fígado dele, claro. Depois a gente vai aprender manobras, mas o que você já tem que saber é regras. Estar à direita do paciente, calentar as mãos, né? Sempre lavar as mãos, higienizar com álcool 70, calentar as mãos, consentimento informado, nunca começar pela dor, tá entendendo? E aí a gente palpa esse fígado dele, certo? Essas são informações essenciais para vocês, tá? Depois a gente aprende realmente as manobras de fígado, tá bom? Vamos palpar a vesícula biliar, tá? Para buscar a lei de Courvoisier-Terrier, que eu acabei de falar para vocês, que falava que todo paciente ictérico com vesícula palpável e indolora, ele tem câncer de pâncreas, até que se prove o contrário. A colecistites dificilmente cursa com icterícia, dificilmente, não falei que não cursa, tá? Dificilmente, pode cursar, tá? São situações assim de por exemplo, o cístico inflama, colecistites, e aí inflama por continuidade a cápsula de Gleason do fígado. E aí causaria tipo uma perihepatites, por exemplo, mas é algo muito mais difícil, tá? Mas não, tá? Palpação do baço, realmente, que nem o André falou, a gente vai buscar uma esplenomegalia desse baço, certo? Que nos aporta dados de uma icterícia pré-hepática ou uma icterícia hemolítica. E o nosso paciente anêmico, tá? Triada hemolítica é um paciente com icterícia flavínica, que é aquela mais pálido do que amarelo, anêmico e com baço palpável. Se chama triada hemolítica. A urina, como eu tinha falado para vocês, urina e fezes, né? A colúria. Urina, color Coca-Cola.
é por aumento da bilirrubina direta, sempre. Ela é que vai para o rim, tá? A indireta não vai, tá bom? Isso é importante. Ah, ainda falei, ó, mancha a roupa do paciente, inclusive, tá? Essa colúria manifesta com acolia ou hipocolia, fezes claras ou fezes brancas mesmo, tá? Devido a essa obstrução. Cuidado com o ampuloma. O ampuloma pode confundir, mas no caso do ampuloma é sangue oculta que está indo para as fezes, tá? Hipercolia é o da bilirrubina indireta, porque ela não vai para o rim, então tem muito dela, 100% dela vai para as fezes. Então, de novo, nosso paciente com esplenomegália, anêmico, a icterícia flavínica, ele vai ter uma hipercolia, as fezes mais escuras ainda. E aí vocês podem até pensar assim, que é melena que esse paciente tem, tá sangrando, alguma coisa assim. Não, é muita bilis mesmo, tá? Muita bilis. Beleza, vamos ver o que mais que tem. Tá, isso aqui são patologias congênitas, certo? Enfermidade de Gilbert, etc. Mas não tem muito o que buscar em cima disso, né? Sempre lembrar da semiologia em si, tá? Enfim, resumindo para a gente terminar, cadê? Isso, vamos terminar, graças a Deus. Resumindo para terminar, sempre descartamos a pseudoicterícia, que é aquele paciente com uma dieta rica em carotenos, ou algum fármaco que esse cara está usando também, dependendo, tá? Mas vamos descartar essa pseudoicterícia. Vamos, sempre, uma boa anamnese, um bom exame físico e exames complementares. Alguém tinha falado, pede exame complementar, vou solicitar, mas depois que eu examinei o paciente. Senão eu nem olho na cara dele, faz um hemograma e volta amanhã. Aí não vale. Aí vem lá no teu hemograma bonitão, né? Bilirrubina total X, indireta Y, direta Z. E se duvidar, o cara nem assim sabe o que tem que fazer. Então, vamos lá, a gente vai solicitar, beleza, mas vamos examinar o cara, certo? E aí vamos, através da anamnese e do exame físico, buscar signos de aumento de bilirrubina indireta e de bilirrubina direta. Porque se for de indireta, vamos pensar em anemia, em esplenomegália, em causas congênitas, alguma causa, às vezes, mesmo hepática também, congênita, hepática também, e etc. Hepatocelular, né, também pode ser. E de causas de bilirrubina direta. E aí vamos falar, sei lá, gente, de obstrução da via biliar, de câncer de pâncreas, tumor de Klatskin, ampuloma, colangiocarcinoma, colecistites, eu vou ficar sempre com o pé atrás para falar uma colecistites, atresia de via biliar, a própria hepatites de novo, enfim, tem milhares também de causas, e aí que manifesta com aumento da bilirrubina direta. Lembrar a situação de colúria, de acólia, de hipercólia, né, os signos acompanhantes, coceira e etc., né, perda de peso, sempre dá importância para a perda de peso do nosso paciente. Lembrar de olhar nos olhos, nas escleróticas, no céu da boca, frenilho lingual e por aí vai. Alguma pergunta, pessoal? Não esqueçam que essas aulas eu posto algumas lá no canal. Se inscrevam, deixem um joinha. Alguma pergunta, algum comentário sobre a icterícia?